Muito antes das letras dançarem nas páginas de um livro, antes que alguém sonhasse com imprimir palavras em papel ou mandar áudios de 5 minutos no WhatsApp, havia barro. Sim, barro mesmo úmido, marrom e às vezes com marcas de unha. Nele, com estiletes de madeira ou osso, nossos antepassados gravavam o que tinham de mais importante: contratos de cebolas, impostos sobre o gado e receitas para fabricar cerveja. E mais impressionante ainda, foi assim que começaram os registros daquilo que chamamos de história. Mas essas marcas não eram só rabiscos. Elas contavam mitos, falavam de deuses e registravam as regras de um mundo governado por forças que, por mais que se parecessem com homens, tinham responsabilidades, cargos e, aparentemente, uma queda por burocracia. Esses deuses, conhecidos como Anunnaki, não apenas criaram os humanos. Eles criaram também o hábito de escrever sobre tudo o que os humanos faziam. E é por isso que, até hoje, muita gente lê essas tabuletas como quem procura spoilers da Bíblia com olhos arregalados e o coração na boca. Este livro é um passeio irreverente, mas respeitoso, pelas histórias escondidas nas tábuas sumérias. Nem todas são sagradas, nem todas são bonitas, mas todas dizem algo verdadeiro sobre nós. Se você imaginou que a primeira frase da história da humanidade fosse algo como "No princípio, criou Deus os céus e a terra", é melhor se sentar. A realidade é mais contábil. A tábua de escrita mais antiga, já encontrada datada de mais de 5.000 anos atrás, lista quantidades de cevada destinadas a uma cervejaria. Isso mesmo. O início da escrita é literalmente uma planilha de Excel em argila. Os sumérios, povo da antiga Mesopotâmia, viviam entre os rios Tigre e Eufrates. Terra fértil, sim, mas com pouca pedra ou madeira. Resultado: escreveram no que tinham barro, amassavam a argila, faziam uma folha de tábua e com um estilete em forma de cunha, daí o nome cuneiforme, marcavam símbolos. Deixavam secar ao sol e pronto estava publicado. Versão impresso em barro, sem errata. As primeiras tabuletas não falavam de religião, nem de deuses, nem de mitos. Falavam de produção agrícola, salários, tributos, quantidades de peixe seco e nomes de trabalhadores. Era o mundo da burocracia, mas um mundo que precisava ser registrado para funcionar. Foi aí que entraram os escribas. Eles não eram poetas nem profetas, eram funcionários. Homens treinados para escrever rápido e corretamente. Seus erros podiam gerar confusões terríveis, como mandar 40 jarras de óleo para a taverna errada ou registrar o nascimento de um boi como se fosse o de um deus menor da irrigação. A profissão de escriba era tão importante que algumas escolas sumérias treinavam crianças desde os 8 anos para escrever. Muitos textos descobertos por arqueólogos são, na verdade, deveres de casa cheios de repetições do tipo "em que é sábio, em que é sábio, em que é sábio". Parece piada, mas era método. E foi nessas mesmas tábuas de escola e contabilidade que começaram a aparecer, pouco a pouco, nomes de figuras maiores. Anu, Enlil, Enki e Nana. Eles não estavam lá apenas por piedade ou devoção, estavam por necessidade organizacional. Se você vive num mundo em que enchentes, secas e guerras ocorrem o tempo todo, é melhor colocar a culpa em alguém. E quem melhor do que um Deus? Assim nasceu a mistura entre religião e administração, uma espécie de ministério dos deuses. Os Anunnaki não eram só criaturas poderosas, eles eram gestores do universo. Tinha Deus do vento, Enlil, Deus da água, Enki, Deus da justiça, Utu, Deus do submundo, Nergal, e até supervisores menores, como a deusa dos grãos ou o guardião dos armazéns. Cada um tinha sua função. Cada um exigia sua parte. E claro, tudo isso precisava ser registrado. Porque se não está escrito, não pode ser cobrado depois, não é?
O mais curioso é que algumas tábuas mostram disputas entre templos, reclamações sobre tributos mal pagos e até denúncias contra funcionários. Um escriba reclama que outro falsificou uma medida de farinha. Outro acusa um oficial de roubar 2 bois e esconder num curral pertencente à casa de sua sogra. É como se o mundo sumério já tivesse inventado o fórum da internet, só que em pedra. Essas pequenas tragédias cotidianas revelam muito mais do que aparentam. Mostram que a escrita nasceu da vida comum, não da inspiração divina, mas também mostram como, aos poucos, o mito começou a se infiltrar na planilha. E o nome dos deuses passou a figurar entre os nomes dos cobradores. E é assim que a história começa, não com trovões, mas com barro. E com um estilete rabiscando o nome de um deus num canto da tábua, talvez pela primeira vez na história. Na vida moderna, basta abrir um site do governo para ver a complexidade da burocracia. Há códigos, siglas, divisões, departamentos, subdepartamentos e até departamentos que investigam outros departamentos. Agora imagine isso em forma divina. Seja bem-vindo ao mundo dos Anunnaki, o primeiro RH celestial da história registrada. Os sumérios não brincavam quando criavam seus deuses. Eles os organizavam. Havia chefes, assessores, operadores e até algo parecido com estagiários cósmicos. Tudo bem dividido. Nada de um deus faz tudo. Cada um tinha sua função, seu domínio e sua personalidade. Um panteão inteiro com crachá e organograma. No topo estava Anu, o deus do céu, o chefão. Ele raramente aparecia nas histórias, porque, como todo bom diretor-geral, delegava tudo. Seu trabalho era existir com autoridade, tipo uma assinatura dourada no topo do e-mail. Abaixo dele vinham seus filhos, os gerentes do universo, Enlil, Enki e, dependendo da versão, Inanna, Enlil, o chefe que ninguém gosta. Enlil era o deus do ar e da autoridade. Controlava ventos, leis, decretos e, claro, a aplicação dos mesmos. Era severo, impaciente e extremamente eficiente. Se um humano fazia bagunça demais, Enlil dava um jeito. Foi ele quem decidiu, por exemplo, que os humanos faziam muito barulho e deviam ser eliminados. Sim, foi dele a ideia do dilúvio. Um verdadeiro fiscal do silêncio. Muitos estudiosos acham que Enlil representa o lado institucional da religião, a ordem, a moral, o faça isso, não faça aquilo. Seu templo, o Ekur em Nippur, era praticamente o Supremo Tribunal Celestial, e ele julgava com entusiasmo, quase sempre contra o réu, Enki, o sabotador sorridente. Já Enki, seu irmão, era o oposto. Deus das águas doces, da sabedoria, da fertilidade e, vamos ser honestos, da trapaça. Ele é o tipo de Deus que lê o regulamento inteiro só para encontrar uma brecha. E encontra. Sempre. Foi Enki quem, ao ver que Enlil queria exterminar os humanos com o dilúvio, deu um jeito de contar o segredo para o herói Atrahasis, sem tecnicamente contar. Ele se dirigiu a uma parede de junco e disse em voz alta: "Parede de junco, ouça, os deuses vão afogar o mundo." Não contou a ninguém. Apenas falou com a parede. E por sorte, ou não, Atrahasis estava por perto. Resultado: o barco foi construído, os humanos foram salvos, e Enlil ficou com cara de quem levou bolo no próprio aniversário. Inanna, a deusa multitarefa. Inanna, também conhecida como Ishtar em versões posteriores, era a deusa do amor, da guerra, da fertilidade e das redes sociais. Ok, essa última parte não está nas tábuas, mas seria perfeitamente plausível. Ela era intensa, imprevisível, poderosa, o tipo de entidade que entrava numa cidade, seduzia, conquistava e depois ia embora, deixando um templo e um rastro de confusão emocional.
Inanna mostra como os deuses sumérios eram humanos em seus defeitos e virtudes. Brigavam, choravam, se vingavam, faziam política, amavam e sim cometiam erros. Muitos, mas nunca sem antes registrar-los em tábuas. O Conselho Celestial, os Anunnaki não eram só esses 3 ou 4, eram dezenas. Alguns textos falam de 7 grandes Anunnaki, outros de 50. Havia divindades para tudo, da agricultura ao parto, da justiça à peste, cada uma com seu templo, sacerdotes, rituais e registros contábeis. Isso mesmo. Os deuses recebiam oferendas, e essas oferendas eram anotadas. Quantos jarros de cerveja para Enlil? Quantos pães doces para Ninhursag? Quantas ovelhas sacrificadas em nome de Dumuzi? Tudo escriturado em tabuletas. Parece um culto? Parece. Mas também parece um sistema de arrecadação de impostos com benefícios místicos, claro. Havia inclusive disputas entre templos sobre quem merecia mais oferendas. Uma tábua famosa mostra sacerdotes de 2 cidades discutindo se Enlil era mais poderoso que Enki, cada lado apresentando provas de milênios de fertilidade, paz ou destruição. É como uma briga entre torcidas, só que com mais incenso e menos cerveja. E o CPF dos deuses? Essa parte é simbólica, claro. Mas o que impressiona nas tábuas é como os deuses eram tratados como figuras jurídicas e administrativas. Eram citados em contratos, recebiam porções de terra, tinham representantes legais, sacerdotes, e havia até registros de punições divinas contratuais. Se o templo de Inanna não receber seu tributo anual, cairá praga sobre os campos de cevada. Um aviso? Uma ameaça? Um contrato divino? Provavelmente os 3. A cultura suméria não separava o sagrado do cotidiano. Deuses não moravam em nuvens distantes, moravam no templo da esquina e sabiam fazer contas. No próximo capítulo, veremos como essa estrutura divina influenciou os hebreus e serviu de base para histórias como a Torre de Babel. Porque, como veremos, os sumérios já haviam tentado unir o mundo sob um só idioma. Muito antes de Nimrod dar as caras. Muito antes de Nimrod levantar o dedo e dizer: vamos construir uma torre até o céu, alguém na Mesopotâmia já tinha tentado o mesmo, só que com mais planejamento urbano e menos ambição divina. A história da Torre de Babel, como está na Bíblia, soa como um aviso contra a arrogância humana. Mas nos textos sumérios, as torres chamadas de zigurates não eram pecado. Era um projeto de infraestrutura sagrada. E muito bem documentado. O zigurate, muito antes do arranha-céu, os zigurates eram enormes estruturas escalonadas, com degraus largos e uma base sólida. Não eram templos onde se entrava, mas plataformas sagradas onde se subia. No topo ficava um pequeno santuário, provavelmente usado apenas por sacerdotes. Serviam como ponte entre o céu e a terra, literalmente, uma escada para os deuses. Um dos mais famosos era o Etemenanque, em Babilônia, dedicado a Marduk, que veio depois dos Anunnaki originais, mas herdou o prédio. Muitos estudiosos acreditam que esse zigurate inspirou a narrativa da Torre de Babel, não pela destruição, mas pela ambição de unir o céu e a terra, algo que já vinha das tábuas sumérias. Uma inscrição babilônica chega a dizer: esta é a casa que liga o céu e a terra, o lugar onde as línguas se encontram, o que soa perigosamente familiar. Não, uma só língua? Boa sorte. No mundo sumério já se lidava com diversidade linguística. As cidades-estados da Mesopotâmia tinham dialetos diferentes. Com o tempo, o acádio substituiu o sumério como língua principal, mas o sumério ainda era usado em cerimônias e textos sagrados, como o latim na Idade Média. Ou seja, os próprios sumérios sabiam o que era tentar manter um idioma oficial enquanto o povo falava outra coisa no mercado. A ideia de que todos falavam a mesma língua e que Deus os confundiu como punição soa
muito mais como uma reflexão teológica sobre o fracasso de grandes projetos imperiais, algo que os sumérios e os babilônios conheciam bem. Babel ou Babilônia. A palavra Babel vem de Babilu, literalmente, porta de Deus em acádio. A cidade de Babilônia era vista como o centro do mundo, o lugar onde os deuses falavam com os homens. Não por acaso era repleta de templos, zigurates e, adivinhe, tabuletas de argila. A narrativa bíblica transforma esse centro em palco da confusão. Mas para os mesopotâmicos, Babilônia era o lugar da comunicação divina, não da desordem. A confusão veio depois, talvez mais por razões políticas que espirituais. Pode-se imaginar um escriba hebreu exilado na Babilônia, olhando aquelas estruturas gigantes, ouvindo aquela multidão de idiomas e pensando, eles acham que chegaram ao céu, mas mal conseguem se entender. Nasce então a história da torre. Reuniões sumérias já eram complicadas. Imagine agora um conselho de sacerdotes em Uruk tentando planejar um festival. Um fala sumério antigo, outro só entende acádio. O representante de Lagash tem sotaque. E o escriba é novato. O caos linguístico era real. E aparece em tabuletas com correções, glosas e notas de rodapé. A tentativa de padronizar os textos religiosos levou até a criação de vocabulários bilíngues, algo como um dicionário sumério-acádio. A Torre de Babel talvez só fosse um glossário com pretensões arquitetônicas, lições de barro. O que as tábuas nos mostram é que o desejo de unificação sempre existiu. E com ele, o medo. Medo de perder o controle, medo de ofender os deuses, medo de que alguém, um Enki da vida, burlasse o sistema. A Torre de Babel, como narrativa, é um espelho desse medo. E, ao mesmo tempo, uma homenagem indireta aos sumérios, que foram os primeiros a tentar organizar o mundo com linguagem e construção. Não foram punidos, foram arquivados, e seus arquivos ainda estão por aí em museus, em escavações, em prateleiras, onde tabuletas dormem há milênios, esperando alguém que saiba ler a mistura de poesia, pedra e contabilidade divina. Se há uma história que sobreviveu aos milênios, navegou por tabernáculos e templos, saltou de barro para papiro, de pergaminho para papel e hoje circula por vídeos no YouTube, é a história do dilúvio. E o mais fascinante é que ela não começou com Noé, nem com o Gênesis. Começou em tabuletas de argila secas ao sol, muitos séculos antes da Bíblia ser escrita. Os sumérios e acádios registraram suas versões da grande enchente em textos como o mito de Atrahasis e a epopeia de Gilgamesh. E elas têm todos os ingredientes que você conhece. Deuses irritados, humanidade barulhenta, um escolhido obediente, um barco gigante e um mundo inteiro coberto por água. Mas os detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Na versão suméria, os deuses criaram os humanos para trabalhar. Sim, você leu certo. A função primordial do ser humano era levantar canais, carregar tijolos, cuidar das plantações e servir aos deuses com oferendas diárias. Um sistema simples. Os humanos suavam, os deuses descansavam. Só que os humanos começaram a se multiplicar e a fazer barulho. Muito barulho. Dizem as tábuas que o som das cidades subia como fumaça e perturbava o sono dos deuses, em especial o sono sagrado de Enlil. Irritado, ele decidiu que a humanidade devia ser eliminada. Começou com pragas, depois fome, mas nada funcionava. Enki, o deus das águas e da astúcia, sabotava os planos às escondidas. Até que Enlil foi direto ao ponto. Mandou um dilúvio, um desastre total, que afogaria o mundo inteiro. E foi aí que Enki, como sempre, deu seu jeitinho. Ele não podia desobedecer diretamente à ordem do Conselho dos Deuses, mas também não podia ignorar a destruição iminente. Então falou com uma parede. Sim, uma parede,
Mais precisamente, com a parede de juncos onde vivia Atrahasis, um homem justo, silencioso e com bons ouvidos. Enki disse: parede de juncos, escuta, o dilúvio vem. Constrói um barco. Salva tua casa, tua família, teus animais. Cala-te e faz rápido. Atrahasis entendeu a mensagem. Fez o barco. Encheu-o de sementes, alimentos, animais domésticos. Esperou o sinal. E quando as comportas celestiais se abriram e o abismo subterrâneo transbordou, ele estava pronto. As águas cobriram tudo. Cidades, campos, templos, estradas. Os próprios deuses, segundo as tábuas, ficaram com medo. Subiram ao céu mais alto e ali se encolheram, tremendo, assistindo à destruição. Alguns choraram, outros se arrependeram. Enlil, por fim, cedeu. Quando Atrahasis ofereceu sacrifício após o dilúvio, o cheiro subiu até o céu, e os deuses, famintos, sem as oferendas humanas, desceram como moscas ao altar. Enlil, surpreso por ver sobreviventes, exigiu explicações. Enki, com cara de inocente, apenas disse: eu não falei com nenhum humano, só com uma parede. Essa história é mais que um mito, é um espelho. Mostra que os próprios deuses, nas palavras dos sumérios, podiam errar, se arrepender, mudar de ideia. E mostra que o herói, o humano silencioso e obediente, podia sobreviver não pela força, mas pela escuta. O paralelo com Noé é evidente. E não por acaso. Muitos estudiosos afirmam que os escribas hebreus, durante o exílio na Babilônia, tiveram acesso às versões babilônicas do dilúvio, especialmente a epopeia de Gilgamesh, que circulava em tabuletas por toda a Mesopotâmia. E o que fizeram? Reescreveram a história, adaptaram-na à sua visão de mundo, à sua teologia. Noé virou o novo Atrahasis. A arca ganhou dimensões mais exatas. O dilúvio virou castigo moral, mas a essência permaneceu. Há um limite para o ruído humano. Há um ponto em que até os céus se cansam. Curiosamente, nas versões sumérias, o dilúvio não era um castigo pelo pecado, mas por excesso de barulho. Em outras palavras, os deuses não estavam bravos, estavam com insônia. É poético pensar que a humanidade quase acabou porque alguém decidiu dar uma festa à meia-noite e esqueceram de avisar Enlil. E também é profundamente humano imaginar que o mundo foi salvo não por uma espada, mas por um aviso sussurrado a uma parede. As tabuletas do dilúvio são muitas. Estão espalhadas por museus em Londres, Berlim, Istambul, fragmentadas, queimadas, rachadas, mas ainda assim legíveis. Como se o barro, milênios depois, ainda tivesse algo urgente a dizer. E talvez tenha mesmo. Porque enquanto existir o medo de recomeçar, as histórias do dilúvio continuarão flutuando entre o mito e a memória. Os deuses sumérios não desapareceram. Eles só foram sendo substituídos um a um, templo por templo, nome por nome. Quando a escrita alfabética começou a tomar o lugar da cuneiforme, não foi só uma mudança de formato, foi uma mudança de mundo. Durante quase 3.000 anos, a escrita cuneiforme dominou o Oriente Médio. Com ela, reis assinaram tratados, sacerdotes registraram eclipses, comerciantes firmaram contratos, poetas cantaram amores. E também com ela, os deuses falavam. Mas o barro tem suas limitações. Quebra fácil, pesa muito e exige treino para ler. Aos poucos, vieram os fenícios com seus sinais simples, os hebreus com sua ideia de um único Deus, os arameus com seus papiros fáceis de dobrar, e os deuses antigos, que exigiam listas de oferendas e rituais milimetricamente registrados, foram perdendo espaço. Suas vozes ainda ecoavam, mas agora como ecos nomes vagos, sombras nos textos sagrados mais recentes. Os Anunnaki, outrora senhores do destino, tornaram-se lembrança. Alguns foram transformados em anjos caídos.
outros em demônios, um ou outro sobreviveu com outro nome, em outro idioma, em outro altar. Mas as tábuas essas resistiram. Foram enterradas, esquecidas, redescobertas por acaso. Algumas usadas como calço de porta em escavações. Outras roubadas, vendidas, perdidas de novo. Só no século XIX começaram a ser lidas com seriedade. E, para surpresa geral, ali estavam histórias familiares. Uma arca, uma torre, um jardim, uma serpente. Não eram cópias da Bíblia, eram versões mais antigas, com mais barro, menos moral, com deuses imperfeitos, humanos ousados e um mundo onde o caos era parte da regra. Hoje, ao ler essas tábuas, muitos sentem desconforto. Afinal, se um texto de 2AC já fala do dilúvio, o que isso diz sobre a originalidade das Escrituras? Mas essa pergunta é, talvez, a menos interessante. A pergunta mais fascinante é: por que essas histórias atravessaram milênios? Por que foram recontadas tantas vezes, em tantos lugares, com tantos nomes diferentes? Talvez porque falem de algo profundo, de perdas, de recomeços, de deuses que escrevem e depois se calam, e de humanos que aprendem a escrever por conta própria. Escrever, no fundo, é um ato divino. Não importa se com cunha na argila, pena no papiro ou dedos na tela. Quando um povo escreve, ele diz: nós estávamos aqui, nós sentimos, nós pensamos, nós tememos os deuses e os amamos também. As tábuas sumérias não são apenas curiosidades arqueológicas, são ecos de uma mente humana ainda em formação, experimentando poder, dúvida, fé e responsabilidade. São o início da longa conversa entre o homem e o mistério. Hoje, quando abrimos uma Bíblia, citamos um salmo. Ouvimos falar de Babel ou do dilúvio. Não estamos apenas em contato com a tradição judaico-cristã. Estamos também, sem saber, conversando com Enlil, com Enki, com Atrahasis e com algum escriba cansado que, há 4.000 anos, terminou sua tábua e murmurou: espero que alguém leia isso um dia. Pois estamos lendo, e continuaremos lendo, porque quando os deuses escrevem, a humanidade escuta, mesmo que precise de alguns milênios para entender.